que é a mais difícil. Quando você fala para a equação de produção de calor, você vai ter que, no regime geral, você vai ter que a variação da temperatura mais o calor gerado do material devido pela constante de produção é igual a 1 sobre alfa, que multiplica a variação da temperatura em relação ao tempo. A parte que vai passeando é a parte espacial. Então aqui é a parte espacial. Aqui é a parte temporal e aqui é o regime de geração de calor. Exemplo disso, quando você tem aquela lâmpada amarela, você tem que, quando você acende ela, aquele filetezinho dentro dela, ele esquenta, gera calor. É um exemplo básico. Tem outros exemplos disso que tem resistores, são exemplos de geração de calor. Então, só exemplos. O que é que você tem que olhar? Toda vez que você começar um problema para produção de calor, você vai olhar para cá, você vai começar a ver os dados. Primeiro dado vai dizer, o regime vai ser um regime permanente ou vai ser um regime transiente? O regime vai ter geração de calor ou não vai ter geração de calor? Seja atento a isso. Se ele falar que o regime não tem geração de calor, então o calor gerado é nulo. Se ele falar que o regime é permanente, ou seja, a temperatura não varia com o tempo, esse camarada aqui também é nulo. Vai sobrar o que para você? Vai sobrar igual para cima. A temperatura é igual a 0. Isso é bom, isso é muito bom. Você só precisa resolver uma equação diferencial dependendo do sistema de coordenadas que você vai usar. Se você usar coordenadas cartesianas, então vai ser um v do x, mais um v do y, mais um v do z. Se você usar seguinte, vai variar aqui o sistema, você usa coordenadas seguinte. Se você usar uma esfera, casca esférica, então aqui vai ter que solapar também coordenadas esféricas. Eu vou me atentar a isso, é melhor fazer na prática, que é só para comentar o que são os 5 passos. Então, o primeiro passo, escrever a equação diferencial, analisar se a questão vai falar. O material tem uma geração de calor, então você deixa manter esse camarada. O material está no regime transiente, ou seja, a temperatura varia no tempo. Se não, geração de calor é nula, variação da temperatura com o tempo é nula, então você vai ter só o regime permanente. Saiu dessa, do primeiro passo para o segundo. O segundo passo é o seguinte: escrever as condições de contorno do teu problema. Como é que você vai visualizar isso? Imagine que você tem uma placa, certo? De um lado da placa vai chegar um fluxo de calor e do outro lado da placa, x igual a L, você tem um fluido, fluido igual a 20 graus Celsius. Vai existir uma condução de calor por dentro da placa, certo? Até chegar do outro lado, onde a temperatura está sendo resfriada por esse fluido. Então, o que é que você tem que analisar nesse caso? Tem que analisar o seguinte, vou dar o zoom aqui. Condições de contorno: x igual a 0, x igual a L. Do lado esquerdo você tem um fluxo. Então, para x igual a 0, o fluxo é x igual a 0. Chegou no meu material, todo o meu material tem condução. Então, nessa superfície da placa, você tem fluxo de calor igual a condução. Então, a sua condição de contorno seria algo aqui, que é como x igual a 0, tem que ser igual a menos k, x, como x igual a 0. Ah, meu amigo. E do outro lado? Do outro lado você tem que ter a mesma coisa. Aqui você tem que ter o fluido igual a 20. O que você vai fazer? Nessa superfície interna, eu tenho de novo condução. Mas aqui fora, eu tenho fluido, na parte de fora eu tenho um velho aqui. Sabe? Tem inúmeras soluções, principalmente para mudar regimes para geração de calor ou transiente, certo? Então, não vou me atribuir isso agora, só entendo que esse é o segundo passo, escrever as funções de contorno. Passo 3. Escrever, resolver a equação diferencial. O que é a equação diferencial? Então, você vai olhar para cá. O regime tem geração de calor? Sim ou não? Você vai olhar essa camarada. O regime é permanente? Sim ou não? Você vai olhar essa camarada. Se for uma solução desse tipo, beleza. Você vai olhar e tentar resolver essa equação. Qual é a mais simples? A mais simples é como você tem. D+D, x2 igual a 0.
que você aprendeu no cálculo diferencial, como é que eu resolvo isso? Integro uma vez, integro duas vezes, encontro a solução da equação com as constantes de integração, tem que ter cuidado nisso. Você não sabe quais são as constantes, sabe que aparece. Exemplo, se eu integrar isso aqui uma vez, eu tenho que dizer x igual a c1. Se eu integrar de novo, eu vou ter alguma coisa do tipo t de x vai ser igual a c1 de x mais c2. Essa aqui seria a resolução da minha primeira equação se eu tivesse esse caso apenas com a temperatura dependente de x, ou seja, caso unidimensional. Depois disso, resolver a equação diferencial, vamos lá, passo 4. Passo 4 é usar as funções de contorno. Quando você for usar as funções de contorno, lembra que passo 2 vai fazer a volta do vídeo? Você vai entender que fluxo aqui tem que ser igual a condução, ou do lado de lá. Condução aqui tem que ser igual a convecção. Então, use as funções de contorno com cuidado, porque eu estou só falando um método prático, certo? O passo que você vai ter que seguir. Nas questões que a gente vai resolver, vai colocar, você vai ver que a gente vai usar isso passo a passo, vai tentar escrever lá, passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, isso. Usou as funções de contorno? Beleza, vamos para o último. Você só usa as funções de contorno no passo 4, que é para poder encontrar as constantes de integração, ou seja, encontrar quem são C1 e quem é o C2. No caso, quando é unidimensional, que depende só de uma direção de x, ou só de y, ou só de z, as constantes são bem fáceis de encontrar. No caso cilíndrico, no caso esférico, tem um pouquinho mais trabalho, então, de cabeça não é nada que você não consiga fazer, é só ter paciência. Passo 5, se você conseguir encontrar as constantes do contorno do passo 4, é só substituir direto na solução. Ou seja, se eu achei que C1 valia 2, e C2 valia 3, então eu vou dividir de x vai ser igual a 2x mais 3. Caso você encontrasse isso, só um exemplo. Então, você tem que encontrar as constantes no passo 4 e no passo 5 substituir elas na equação diferencial que você resolveu no passo 3. Fez isso, com calma, tranquilo. Agora você pode partir direto para fazer as questões. Espero